Hoje eu quis trazer para vocês como é que funciona o dia cirúrgico e a abordagem de um transplante capilar na técnica no shave. Então sempre o primeiro passo num dia cirúrgico é a gente avaliar o paciente, entender quais são as queixas principais, as áreas que mais incomodam e avaliar a área doadora, planejar todo o caso. É o caso do Thiago hoje que procurou para fazer um transplante capilar sem raspagem. Então a gente faz o primeiro passo é avaliar todos esses quesitos, a área doadora, o incômodo principal do paciente, as áreas que a gente vai focar na cirurgia. Tava olhando bastante, cara, reparando bastante. A minha testa acho que tá bem. Porque se eu tinha o cabelo grande, aí eu peguei e tive que cortar, porque já tava ficando feio ter cabelo grande pra amarrar assim, olha lá o tamanho da testa. Eu não tenho a testa assim, né? É a falta de cabelo mesmo que tá entrando, né? Puxa ele assim para trás como se fosse prender. Tá vendo que aqui que ele tá subindo, aí a sensação é que o cabelo tá começando aqui. A gente voltar ele nessa linha que você tem, mais a lateral, vai dar um contorno melhor. Então o primeiro passo, quando a gente vai fazer a marcação, conforme a gente já sabe todos esses parâmetros do paciente, é começar a fazer o design da hairline. Aqui eu sempre faço um design, uma marcação artesanal específica para cada paciente, então é um planejamento individualizado. O primeiro passo é a gente definir a altura de testa, a marcação da hairline nessa proporção. A gente usa alguns parâmetros para ter uma base, por exemplo, 3/3 da face para chegar numa altura de testa ideal, musculatura da testa, mas depois que eu já tenho essa base, a gente faz um desenho vendo a proporção do paciente, o que vai ficar bom para ele, o que vai ficar bonito. Então os parâmetros são importantes, mas a experiência do profissional e o design estético com que altura de testa vai ficar legal para o rosto dele é muito importante. Depois que eu definir a altura de testa, a gente vai fazer a marcação da altura da entrada. Tem paciente que quer uma entrada um pouco mais alta, tem paciente que quer a entrada um pouco mais baixa, mas a gente sempre tem um parâmetro para fazer essa marcação e vai fazendo tudo isso de lápis para que o paciente possa ir vendo a marcação e opinando se está gostando da marcação, se está ficando do jeito que ele deseja. Depois de fazer a altura de entrada, em muitos casos, como o paciente de hoje, a gente tem que fazer a marcação do recesso temporal, que é uma marcação que ajuda a dar bastante o contorno facial. Então pensa que a gente já abaixou a linha frontal de testa, diminuiu as entradas e agora a gente vai fazer esse contorno na lateral, que é uma queixa muito comum dos pacientes que começam a ter essa retração. A hora que eu marco a linha lateral, o paciente já tem uma ideia da entrada, da altura de testa, do recesso temporal, a gente espelha essa marcação para o outro lado para deixar o mais simétrico possível, né? O rosto bem harmônico. Esse lado aqui está um pouquinho mais avançado que esse, percebe? Então a gente abaixar a linha frontal um pouco. Eu estou sendo cauteloso porque a gente tem que tentar aumentar o volume o mais para trás possível. Mas o que eu vejo, a gente abaixar esse meio centímetro de testa, começou a recuar, mas dar densidade e fazer essa lateralzinha aqui que você começou a arredondar, então vai perdendo esse contorno. Depois que eu já tenho toda essa proporção marcada, com o paciente concordando com o desenho, com as alturas, a gente faz o desenho final, que é o desenho de caneta, aquela caneta azul. E ali eu vou fazer o design definitivo, então a gente faz as irregularidades, todas essas imperfeições, tudo isso de forma planejada. Desenho da entrada, desenho do recesso temporal, as imperfeições, o centro do cabelo, que a gente tem uma macro irregularidade. Então tudo isso é definido e planejado específico para cada paciente. Depois que eu já tenho tudo isso marcado, a gente vai avaliar com o paciente, fazer os movimentos de rosto, olhar de todos os ângulos, para ver se ficou o desenho do jeito que eu queria, do jeito que o paciente queria, e aí sim a gente finaliza a marcação, finaliza o planejamento da cirurgia e vai para a próxima etapa, que é iniciar o procedimento cirúrgico.